Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. E lembrando que a gente já trabalhou um pouquinho com vocês de improbidade. Eu já trouxe para vocês o 8429, trouxe a ideia de o que é uma improbidade, quem pratica ato de improbidade. A gente já trabalhou também a ideia de que pode interferir no sucessor até o limite do valor da herança, lembra disso? Show. Eu trouxe para você o que é enriquecimento ilícito, o que é prejuízo erário e o que é atenta contra o princípio. Show? A gente fez uma linha de raciocínio. Eu vou recapitular um resumo rapidinho, que a gente já vai bater umas questõezinhas. Show? Que a gente consegue trabalhar em cima. Segue mais uma vez com vocês minhas redes sociais aí, @professor Canário. Lembra só de um negócio aqui rapidinho? A essência daquilo que você precisa saber? Quando eu falo da 8429/92, que é a lei de improbidade, ele vai trazer a ideia de que quem é que pratica ato de improbidade? Quem é o sujeito? Quem são os sujeitos da ato de improbidade? Sujeito ativo, ou seja, ativo de improbidade. Eu posso falar que é a administração pública direta e a administração pública indireta, Canário. Pode praticar? Desculpa, sujeito passivo? Sim, a administração direta e a indireta podem receber ato de improbidade? Sim, é o famoso sujeito passivo. Só toma muito cuidado. E o sujeito ativo, Canário? E o sujeito ativo de improbidade? Quem é que pratica ato de improbidade? Eu posso falar que são os servidores públicos? Sim. E o particular? Também. Todo particular? Não, particular que atue junto com um servidor, ou seja, que atue em concurso de pessoas. Como assim, Canário? O cara que não é nada, o amigo do servidor, que pratica o ato junto com o servidor. Lembrando que aqui eu também tenho as entidades, que como via de regra, aqui tem contribuído mais de 50%. Salvo se for benefício fiscal. Se for contribuição fiscal, ele vai trazer a ideia de que pode ser uma empresa que tenha contribuído menos de 50% também. Show? Então, essa é a linha do sujeito passivo e do sujeito ativo. Canário, maneiro. Resumo bem rápido aqui. Tem mais gente que pode praticar improbidade? Sim. Quando trabalha essa ideia, toma muito cuidado. Os putativos também podem. Quem são os putativos? Aquele que imagina que está praticando um ato, que imagina que é um servidor, foi investido de forma equivocada, mas ali ele está trabalhando. Se ali ele está trabalhando, ele pode praticar também. Beleza? Então, show. Mas eu vou mais um pouquinho só contigo. O que, Canário? Lembra que da improbidade ele pode chegar até o sucessor? Sim, até o limite do valor da herança. E eu trouxe um raciocínio para vocês de 3 atos de improbidade, que no artigo 9º, no artigo 10º e no 11º. Eu trouxe para você o famoso enriquecimento, o quê? Enriquecimento ilícito. E eu trouxe o prejuízo ao erário. E trouxe ato que atenta contra os princípios. Quando eu falo esses 3, lembra de linha de raciocínio. Aqui, Canário, isso aqui eu só estou resumindo, tá, gente? É por isso que eu estou colocando uma tabela bem feinha. Eu vou botar uma mais bonitinha, para não ficar assim. Vamos fazer uma tabela mais bonitinha. Dessa tabela você vai relembrando aquilo que a gente já trabalhou. Como assim, Canário? O que eu quero que você saiba? Ato que gera enriquecimento. Enriquecimento ilícito. Ato que gera prejuízo ao erário. E ato que atenta contra os princípios. O que tu tem que saber dos 3? Todo mundo, lembra? Todo mundo aqui dança Claudinho Bochecha. Se dança Claudinho Bochecha, lembra que é só dolo, ou seja, dolo e dolo. Perfeito? Todo mundo entra no Claudinho Bochecha. Dolo. Só que, Canário, é idiota. Enriquecimento, dolo. Prejuízo, dolo. Atenta contra o princípio, dolo. Por enquanto, todo mundo entra no Claudinho Bochecha, só dolo. É idiota, mas funciona. Só que toma muito cuidado. Aqui tem um que aceita culpa. Quem é, Canário? Dolo ou culpa? Aí é o preju. Porque se tem culpa, tem preju. Ou seja, se eu tenho culpa, tenho preju. Preju tem culpa. Ou seja, prejuízo erário também responde por culpa. Fechou? Beleza. Canário, mas aí tem mais. Tem mais coisa? Sim, tem mais coisa que tem que saber. Aqui, qual é a ideia? Qual é a ideia do enriquecimento ilícito? A ideia central dele. Isso aqui está no artigo 9º. Aqui está no artigo 10º.
E aqui está no artigo 11º. Claro que eu tenho 10A também, tá? Que é ato que gera crime ato tributário. Mas vamos lá. Por enquanto, esses três aqui é a essência do que você precisa saber. Já entendi que dolo, e esse aqui dolo ou culpa. Perfeito. Mais uma linha de raciocínio. O enriquecimento ilícito, eu agente, estou ganhando. O agente está ganhando, ou seja, está ganhando alguma coisa. Seja o que está benefício direto ou benefício indireto. Como assim benefício direto, benefício indireto? Dá exemplo, canário, benefício direto. Estou ganhando dinheiro. Estou recebendo alguma coisa para você fazer um ato para praticar. Se eu estou recebendo, dano direto. Eu estou ganhando, eu agente. Dano indireto, canário, eu posso não estar recebendo o dinheiro, mas, por exemplo, eu tive que imprimir um papel no trabalho. Quando eu vou lá no serviço, no Estado, eu vou imprimir um papel? Um papel, canário. Se fosse na minha casa, eu iria pagar a tinta. No Estado, eu não paguei a tinta, então eu estou ganhando? Sim, diretamente. Caraca, eu fui lá e peguei a máquina do Estado, ou os servidores do Estado, para usar numa obra minha particular. Ganho indireto. Eu não paguei, mas se fosse algum serviço particular, eu iria pagar. Se eu não paguei, automaticamente é um dano indireto. Show? Então, enriquecimento, eu estou ganhando. Prejuízo erário tem duas linhas de raciocínio. O agente permite que o terceiro ganhe alguma coisa. Como assim? O agente permite que um terceiro ganhe. Eu estou permitindo que você utilize o maquinário do Estado. Opa, você está cometendo improbidade de enriquecimento ilícito e eu estou cometendo prejuízo ao erário. Eu estou permitindo que você ganhe de alguma forma, se eu estou permitindo prejuízo ao erário. Ou, o bizu também, deixo de obedecer o quê? Ou seja, deixo de observar a lei. Se eu deixo de observar as formalidades legais, automaticamente também estou gerando. Canário, fica ligado se ele deixa de observar as normas legais, as formalidades legais. Uma observação é um verbo, o que, canário? Que você tem que ficar ligado. Que é o famoso frustrar. Canário, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque aqui ele frustra, ou seja, de uma forma que o Estado não fez uma contratação com a proposta mais vantajosa. Então, se ele frustrou uma licitação, automaticamente gera prejuízo para o erário. E se ele frustrou um concurso público, automaticamente ele deixou de observar o princípio da impessoalidade, ele foi pessoal, portanto, ato que atenta contra o princípio. Toma muito cuidado, beleza? A essência é essa, sim. E aqui, feriu qualquer princípio, ou seja, feriu os princípios da administração pública já é o suficiente. Como assim, canário? Ou um bizu só que é deixar de praticar o quê? Ato de ofício. Deixou de praticar ato de ofício, é ato que atenta contra o princípio. Lembrando, gente, isso aqui não é a lei inteira, mas são os que mais aparecem em questões. Então, baseado nessa informação aqui, nesse quadrinho, você consegue matar da Lei 8429. Enriquecimento ilícito. Dolo, aqui, todo mundo, dolo. Só quem tem culpa, prejuízo erário. Caraca, canário, mais um. O agente está ganhando, direto ou indiretamente. O agente deixando o outro ganhar, prejuízo erário. Canário, ou está frustrando a licitação, prejuízo erário. Ato que atenta contra o princípio, está deixando de observar os princípios, deixando de praticar ato de ofício ou frustrar o concurso público. Beleza? Essa é a essência de quase tudo que você precisa de improbidade. Caraca, sério, canário? Super sério. Vou apagar esse trem, faz um print aí, vai lá. Beleza, agora a gente revisou tudo. Agora já está tudo na tua cabeça. A gente já tinha batido 8.429. Claro que ainda tem as penalidades. Vou trazer as penalidades, a gente vai fazer um quadrinho daqui a pouco. Vai, vou relembrar o quadrinho contigo, já já. Aquela escadinha, isso, aquela escadinha que nós já fizemos. Vamos para a primeira questão. Ano 2018, STJ cobrou assim, ó. De acordo com os conceitos e valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da 8429, julgue o item a seguir. A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade. Boa. Se o cara é probo, logo o cara é moral. Perfeito. Bonito até aqui. Na medida em que ambas se relacionam à honestidade. Na administração pública, perfeito até aqui. Todas as duas estão relacionadas a ser honesto, ser probo, ter boa fé nas suas condutas, automaticamente não está praticando improbidade. E por isso, exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência dos valores morais.
Perfeito, gabarito, certo demais. Definição bem literal, bem tranquila de improbidade. Está dizendo qual é a relação que ela tem. A improbidade está relacionada quando fere o princípio da moralidade. Portanto, se o cara é probo, logo ele é honesto. Logo ele é moral. Beleza? Uma questão que você sabendo o princípio da moralidade, você já matava a questão. Próxima questão. 2018, STJ também. A banca diz: considerando os conceitos, princípios e valores da ética e moral, bem como a disposição do Código 9, julgue o item a seguir. A questão começa aqui. As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoas que não exerçam mandato, cargo, emprego ou função administrativa. Exclui, canário. Vamos lá, vamos lá. Aí ele diz pra gente assim, ó, são cabíveis apenas para pessoas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa que não exerça mandato? Errado. Claro, quem não exerce pode ser responsabilizado por improbidade? Sim, desde que ele pratique um ato junto com o servidor em concurso de pessoas, ou seja, o servidor mais o cara junto que não é servidor. Praticou junto, já é considerado improbidade, sim. Portanto, questão gabarito errado, não exclui errado e sim inclui quem não é servidor. Se praticar um ato junto com o servidor, já é o suficiente. Show? Vamos que vamos. Ano 2018, SESP STJ, analista judiciário, área administrativa. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso que tenha ciência e razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa, que é atentatório contra atentatório contra os princípios da administração pública, ou seja, automaticamente revelou o particular determinado fato sigiloso. Opa, se é sigiloso, tem a exceção do princípio da publicidade, ele tem que guardar o sigilo. Então, se ele se tornou aquele ato público que não podia tornar, automaticamente ele atentou. Sim, portanto, atentado contra os princípios, gabarito certo. Ou seja, se tu tiver noção, relembrar os princípios da administração, tu já mata essa daqui. Beleza? Tranquilão. Gabarito, portanto, desta questão, corretíssimo. Vamos para mais um pouquinho. Mais uma questão. Ano 2018, SESP, disse para a gente a prova da STJ. Conhecimentos básicos, de acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da 8429. Julgue o item a seguir. O agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial da União ao patrimônio de pessoa física, ainda que haja de boa-fé, sem dolo ou culpa, praticará ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei. Por enquanto, vamos raciocinar com calma. O agente público que facilitar, a incorporação de verba integrante do acervo patrimônio da União. Ao quem? Ao patrimônio de pessoa física até aqui. É improbidade? Sim. É improbidade, ato que gera o quê? Enriquecimento? Não, porque eu estou facilitando que outra pessoa. Se eu estou facilitando, eu estou permitindo que outro ganhe, permitindo que outro ganhe, isso é prejuízo erário. Até aqui, estava no prejuízo erário emocionante. Aí olha o detalhe da questão, para que maldosa a questão. Eu estou te preparando para o pior. Beleza? Qualquer outra banca você tira onda. Isso aqui é o pior para que você não caia. Ainda que haja de boa fé, sem dolo, ou culpa. Se não teve dolo, não teve culpa, não é improbidade. É qualquer coisa menos improbidade. Praticar ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei? Não. Porque para ser improbidade tem que ter dolo. Salvo quem? Prejuízo erário, que pode ser dolo ou culpa. Isso que tu não pode cair. Beleza? Então o erro era aqui, sem dolo ou culpa, errado, não pratica ato de improbidade. Portanto, gabarito dessa questão errado. Por quê? Porque ele tem que ter ou dolo ou culpa. Já é o suficiente. Aqui seria dolo ou culpa. Os demais, somente dolo. Por que aqui seria dolo ou culpa? Porque ele está facilitando que outro ganhe. Facilitando que outro ganhe, isso é prejuízo ao erário. Vamos que vamos, mais um bocadinho. Mais uma questãozinha, PGE, disse pra gente, conforme a lei de improbidade administrativa, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em especial. Ou seja, aquele ato que importe o quê, canário? Que atente contra os princípios da administração.
Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza. Eu estou percebendo? Sim. Se eu estou ganhando, eu estou gerando um enriquecimento ilícito. Portanto, não é ato que atenta contra o princípio, jogando a letra A fora. Vamos para a letra B. Utilizar em obra particular máquinas e propriedades da entidade de administração pública indireta estadual. Se eu estou utilizando maquinário particular, cara, automaticamente isso é prejuízo. Ou seja, eu estou enriquecendo? Sim. Porque eu estou utilizando, eu teria que pagar. Se eu não estou pagando, eu estou ganhando de forma indireta. Isso é prejuízo horário, utilizei maquinário. Isso é enriquecimento ilícito, utilizei maquinário. Beleza? Toma muito cuidado. Claro que se outra pessoa permite que eu utilize, aquela pessoa está gerando prejuízo erário e eu estou gerando enriquecimento ilícito. Frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Opa, se está frustrando a licitude de processo de seleção, automaticamente não é ato que atenta. Frustrar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Também não, canário gerou prejuízo. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Sim, deixou de prestar contas, automaticamente isso é ato que gera, atenta contra os princípios. Portanto, gabarito aqui para a gente, letra E. Letra E, isso está no artigo 11 da Lei 8429. Em 2018, prova da BIM disse assim, ó. Agente de inteligência, julgue o item que se segue a respeito do regime jurídico dos servidores públicos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Probidade Administrativa e da Garantia Empregatícia de Servidores Efetivos e Vitalícios. Cometer ato de improbidade administrativa, violando o dever de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. O servidor que, em consequência de desafeição com um determinado cidadão, negar publicidade a um ato oficial. Vamos lá. Cometer ato de improbidade. Ato de improbidade. Ele quer saber se esse cara comete ato de improbidade, violando o dever de imparcialidade, legalidade de instituições do servidor. Em que, em consequência de desafeição com determinado cidadão, negar publicidade a um ato oficial, negou publicidade, tinha que dar publicidade, tinha que obedecer ao princípio da publicidade. Automaticamente, ato que atenta contra os princípios. Portanto, é ato de improbidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial, muito carinhoso aí, para que vocês se matriculem na isolada do professor do canarinho mais famoso do Brasil. É isso mesmo, professor Douglas Canário. Tem uma isolada aqui na Lá Concursos de Direito Administrativo. Você conhece a qualidade aí e a dimensão aí, a profundidade das aulas e a didática do professor Douglas Canário. Essa isolada, com as videoaulas que estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo, né? Desse vídeo, custa apenas R$30. É isso mesmo, com prazo de acesso durante 30 dias. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Então o convite está feito aí. Venha fazer a isolada Direito Administrativo com o professor Douglas Canário aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.